Shalom. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, conta a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo disse: antes de eu morrer, primeiro eu tenho que levantar um jovem pelo nome de João Marcos. A Bíblia vai dizer que João Marcos era sobrinho de Barnabé. Barnabé foi o primeiro professor do apóstolo Paulo, no primeiro ano do seu ministério. A Bíblia diz que Barnabé chama João Marcos e vai com Paulo na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Só que quando eles foram nessa viagem, diz que chegando ao local de fazer a obra missionária, de pregar a palavra de Deus, diz que João Marcos abandonou Paulo, abandonou o ministério, abandonou a obra de Deus e foi embora para Jerusalém. Paulo fez a obra de Deus ali naquele local e depois retorna a Jerusalém. Quando ele retorna a Jerusalém, Paulo retorna a Jerusalém, João Marcos, ninguém queria João Marcos. João Marcos era chamado de desertor de obra, desertor de ministério. Ninguém queria João Marcos na sua igreja. Ninguém queria Marcos no seu ministério. Por quê? Porque ele havia, no seu primeiro chamado, ele havia abandonado a obra, abandonado o ministério. Ele largou Paulo sozinho e fugiu e foi embora. E Barnabé então vai falar com Paulo a respeito de João Marcos. E aí os discípulos chegam em Paulo e falam: Paulo, você ainda pensa levantar João Marcos? Ele te abandonou, Paulo. Ele largou a obra. Aí alguém vai dizer: mas João, você quer João Marcos na sua igreja? E João fala: não. Ninguém queria João Marcos, no seu ministério, na sua igreja. Por quê? Porque no primeiro chamado dele, na primeira enviada dele, ele abandonou a obra, ele abandonou o ministério, ele sofreu uma rejeição. Ninguém mais confiava nele, ninguém mais acreditava nele, ninguém mais queria ele na igreja, João Marcos. E um dia, Paulo vai dizer: minha hora é chegada, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas eu não posso morrer sem primeiro dar oportunidade mais uma vez, levantar mais uma vez João Marcos. E a Bíblia disse que Paulo levanta João Marcos, que Paulo envia João Marcos mais uma vez a fazer a obra de Deus. Paulo confiou mais uma vez em João Marcos. Quando você cai, quando você vacila ministerialmente, quando você cai ministerialmente, quando você abandona a obra, muitos que te amavam te abandonam. Muitos que te amavam te abandonam, não acredita mais em você, não acredita mais no seu ministério, não acredita mais no seu chamado. Isso aconteceu com João Marcos. Mas a Bíblia diz que Deus levantou Paulo. E Paulo confiou mais uma vez em João Marcos. Paulo disse: eu não posso morrer, minha hora é chegada. Combati o bom combate, guardei a carreira e guardei a fé. Mas eu não posso morrer sem primeiro levantar João Marcos, erguer João Marcos. E a Bíblia diz que Deus usa Paulo. E Paulo levanta novamente João Marcos, envia João Marcos. E João Marcos se destaca naquelas nações. O livro de Marcos é escrito por João Marcos. João Marcos se destacou, mas ninguém acreditava nele, ninguém queria ele mais na igreja.
Ele era tido por muitos como fazedor de contenda, fazedor de rebelião. Mas diz a Bíblia que Paulo disse: eu não posso morrer sem primeiro levantar João Marcos, sem primeiro dar uma oportunidade para João Marcos. Inscreve no nosso canal, ativa o sininho, manda o dedo aí, manda esse vídeo para seus amigos. Muitos precisam ouvir essa mensagem. Talvez você vacilou, caiu, abandonou a obra, abandonou o ministério. Talvez muitos te rejeitam, muitos não te ligam mais, muitos não perguntam mais como é que você está. Mas Deus, mais Paulo, mais Deus, sabe onde você está. E Ele vai te erguer, e Ele vai te levantar. Não espera a ajuda de ninguém. Muitas pessoas que andavam com você vai te abandonar no momento que você cair, que você vacilar. Mas sempre haverá um Paulo, sempre haverá um amigo que vai te dar as mãos e vai te levantar. Tem gente precisando ouvir esse vídeo. Taca a mão nele aí e manda ele para os seus amigos. Inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Deus abençoe sua vida. Shalom.